sim, os gordofóbicos estão na mira do Senado, da Câmara. Eles não vai ter a pauta da camisinha? Vai ter junto com a gordofobia. Ah, Uma pauta... Junta tudo. Eu juntei gordos... Agora eu tô curioso para ver como é que você vai juntar. É o surubão das pautas. Não, agora eu quero saber como é que você vai fazer surubão. Vai. Olha, surubão de gordo com camisinha. Porra, pelo amor de Deus. Ó, é o seguinte, galera. A Câmara, ela marcou aí, tem a Comissão de Direitos Humanos, para quinta-feira hoje, para discutir o combate à gordofobia. O requerimento convidou 7 autoridades do mundo da medicina, assinado pelos parlamentares Dr. Zacarias Calil, do União Brasil, e Benedita da Silva, sim, ela, do Rio de Janeiro. A Anísia Trindade também estará no ato. E eles não deram muitos detalhes sobre o que vai ser explorado lá, mas a ideia é discutir medidas de combate à gordofobia e garantia da dignidade da pessoa com obesidade nas diversas esferas que compõem uma vida plena, igualitária e de direito de qualquer cidadão. Eles querem fazer o Estatuto da Pessoa com Obesidade. Olha só. E daí você tem, para e passo, concomitantemente com isso, um projeto de lei que prevê até 4 anos de prisão para quem, meu querido Paulo G. A Geisene é casta, então ela nem imagina o que é isso. E a Adriles Jorge. Eu não sou casta. Preservativo, quem removeu o preservativo sem o consentimento do parceiro. Para o autor, que é um cara também do União Brasil, de Minas Gerais, delegado Marcelo Freitas. Tem um nome em inglês dessa prática chamado stealthing. Eu nem sabia disso. Stealthing é muito bom. Eu também não sabia disso. O que eu ia te falar? São pautas de cunho cultural, são pautas de cunho amplamente subjetivo, mas quem olha para isso... Olha que interessante, Paulo. Quem olha... Primeiro que a gente está buscando o fiscal do coito, né? Vai ter um fiscal do coito em cada estabelecimento. Fica ali apito com apito, cartão amarelo. Saiu a camisinha. Ei, toma cuidado. Mas olha que louco. Eu quero saber como é que isso se relaciona com a gordofobia. Calma. Não, mas eu vou trazer uma amplitude cultural aqui. Tá, quem começa a reproduzir sistematicamente termos como gordofobia, quem segue pautas como a pauta da camisinha removida relação sexual abusiva, como designava já lá atrás, isso daqui ainda é uma repercussão do Me Too, tá? No Me Too, eles falavam nos Estados Unidos que durante o coito, a mulher, ela pode não mais consentir com aquele coito. É isso aí. E se o cara continuar, ele está estuprando-a. Sim, ele está estuprando a mulher, que é uma coisa insana. A gente sabe que, é óbvio, a mulher, ela, sim, pode deixar de consentir, o cara tem que parar. O problema é que a mulher, ela vira 3 dias depois e fala, não, mas aquele coito foi forçado, eu não concordei em algum momento. Mas você falou para ele, falei. Aí você fica num problema da total legitimidade e prova material para uma prova circunstancial que seria o discurso da mulher, a posição dela. A questão é, quem reproduz esses signos, Paulo, e é de maneira bem simples, é quem vai acabar votando inequivocamente no PSOL, no PT, no PCdoB, que levam essas pautas surreais para o Congresso. Vamos lá, meu lado quase progressista aqui, que eu vou desenrustir mais uma vez. Essa discussão começou como uma coisa positiva, tá? Porque o termo gordo, ele é muito vago. Assim como o termo magro. Quem é magro, quem é gordo? Houve um tempo, sobretudo na indústria da moda, em que se fazia apologia, sobretudo nos anos 90, no começo dos anos 2000, a uma anorexia absoluta, como padrão estético, como padrão saudável, que não era saudável. Uma mulher que tem 1,80 m e pesa menos de 50 quilos não é saudável. Ela está no estado de anorexia. É o contrário da gordura. Que também é ruim. Presta atenção, deixa eu falar. O movimento Body Positive, que estabelecia, sobretudo em caráter feminino, mulheres que tinham opulência, que tinham corpos curvilíneos, quadris que não mediam 90 centímetros, e eu já fui jurado de concurso de beleza plus size, e eram mulheres lindas, altas, curvilíneas, opulentas, que engordavam nas partes certas.
eu acho absolutamente legítimo. Então, havia, sim, uma discriminação a alguém que não necessariamente era gordo, mas não cabia no molde estético em que a sociedade fazia apologia. Sobretudo a sociedade representada por estilistas gays que não gostavam de mulheres, que faziam apologia à magreza. Mas, quando você faz uma lei, aí eu entro em consonância com vocês, quando você faz uma lei que criminaliza qualquer tipo de consideração ou afirmação de que uma pessoa que pesa, sei lá, 200 quilos, realmente uma pessoa tem obesidade mórbida, você é obrigado a sentar do lado dela do avião, você não pode dizer que ela é gorda. Ou pior, aí é uma coisa mais grave ainda, dizer para um médico, olha só, como é que chega um médico, uma pessoa com obesidade mórbida? Obesidade mórbida, vou falar de novo, é uma pessoa que pesa 150 quilos, que tem banho... Não pode usar mais o termo obesidade mórbida. Deixa eu falar. Não pode mais usar esse termo. O termo é errado do ponto de vista médico agora. Isso que eu estou falando, enfia na cabeça de um médico, por uma lei autocrata, autoritária, que você não pode contestar a obesidade dessa pessoa. Você pode o quê, como médico? Levar essa pessoa a óbito, a doenças terríveis, a morte. Ou seja, olha a gravidade desse tipo de lei, você estabelecer que, do ponto de vista científico, a obesidade não é um mal em si, e é. Entendeu? A pessoa que sofre de obesidade mórbida, ela pode ir a óbito, e o médico tem a obrigação de dizer a isso, tem a obrigação de dizer para readequar o corpo dela a uma estrutura de saúde, não só estética, como saúde física, para a pessoa sobreviver, dormir melhor, ter uma sexualidade melhor, ter uma vida melhor. Então, o que começou como um princípio de justiça estética e adequação plural a uma estética, eu amo uma mulher opulenta e cavala e grandona, então se transformou numa opressão em nome da doença, em nome da obesidade. Se você não tem um olhar subjetivo em que você pode achar uma mulher mais magra, mais gorda, ou eventualmente dizer que uma pessoa está parecendo uma baleia porque ela pesa 200 quilos e você faz uma crítica acerba, mas você pode fazer uma crítica acerba no sentido de melhorar a vida dela, então aí você cria realmente um regime de opressão total, que é o que a esquerda sempre faz. Às vezes começa bem, como no caso para irritar a Gesiane, do feminismo, para estabelecer direitos legítimos das mulheres, e termina mal na cassação dos homens. Às vezes começa bem, como a questão da adequação estética a um corpo que não necessariamente tem que ser hipermagro, e termina mal, como no caso da opressão, de você não proibir a um médico dizer que uma pessoa está gorda e por causa da sua gordura ela vai morrer. Vamos lá, Adriles. Eu vou já jogar para a Geisiane. Geisiane, às vezes eu acho que o Adriles luta contra espantalhos que ele cria na cabeça maravilhosa dele. Não, ele é genial, ele é genial. Mas Geisiane Freitas, o oposto de gordo não é anoréxico, é magro. O oposto de gordo, o antônimo, não é anoréxico, é magro. O Marco Antônio, deixa eu fazer. O Marco Antônio fala essas coisas porque ele gosta de Deixa eu terminar. Pesa 30 quilos. Então, deixa eu jogar para a Gê. Você não é saudável também. Adrilinho, parabéns. Então, Geisiane, quando ele faz uma falsa equivalência, ele induz as pessoas a acreditarem que existe uma ditadura da magreza. E não existe sim. ditadura. Existe uma ditadura hoje. É só você pegar as novas Angels. É só você pegar os novos parâmetros. É só você garoto. Toda a propaganda que é feita hoje de qualquer coisa. Eles estão normalizando não a pessoa gorda, eles estão normalizando a obesidade. Eles estão normalizando um quadro clínico. Meu Deus do céu. Jesus, não é melhor tirar o Adriano? A gente tá falando de estética, o Paulinho falou que eu fico gato. Não, mas vai no espelho. Ele foi passar gel, creme, sei lá, ele passou metade na testa. E nem na testa. Olha, testudo demais. Você não precisa de gel na testa. Bem, eu só tô querendo jogar para a Geisiane a questão da saúde, que é o que importa. O Adriles traz... Ele traz a questão estética e eu não tenho problema nenhum com a questão estética. Você tem problema assim que você não gosta de mulher que pesa mais 50 quilos. Como a pauta, ela é... E você gosta de gorda. E daí? Eu gosto de cavalo, eu gosto de mulher que tem quadril, boa parideira. Ou seja, que são influenciados por isso. O Marco Antônio gosta de mulher magra, você gosta de mulher gorda, eu gosto de mulher sarada, mulher malhada. Tudo certo. Mulher de todo tipo. Agora, se peça que não pode doar sangue. A mulher do Marco Antônio não pode doar sangue. Geisiane, não é isso, não. O Adriles está exagerando. É preconceito. Mas, Geisiane, a questão aqui
eu acho que ela é muito rica do ponto de vista cultural, mais do que tudo, em termos de saúde mesmo, quando a gente está falando sobre o discurso demagógico da esquerda. Eu não gosto muito da narrativa da saúde, porque procurar a beleza é tão legítimo quanto procurar a saúde, tá? Não vejo Também é problema verdade. algum. Não vejo problema algum em alguém querer emagrecer e ter como foco a beleza, tá? Isso não é deslegítimo, isso não perde a credibilidade. E aí, de consequência, a pessoa fica mais saudável mesmo. Eu não gosto muito desse discurso da saúde. O Adrilles, ele parte de marcos históricos inexistentes. Mas peraí, Esse é o gente, grande você não problema. acha a saúde legítima? Você não acha importante buscar a Não, saúde? eu Você não acho acha que é mais legítimo importante também. até do que buscar a beleza? Não, eu acho legítimo os dois, eu só não gosto muito, porque geralmente a gente vê o discurso da seguinte maneira: não, mas não foi nem pela beleza, que eu queria saúde, é que a beleza veio. Não, eu digo isso por conta, eu tenho lugar de fala. Eu Não, sou gordinha, eu mas não você tô não no é time gorda, das magras. você não é gorda, você não está em estado de saúde, de risco. Sério, Essa que é a ótimo, porque ela questão. não é gorda, ela se vê como Né? gorda exatamente por um preconceito estético colocado por essa ditadura da magreza. Ela tem coxa grossa, ela é bunduda, ela é bem Tá bom. pequenininha. De ver A ela Adriles está não dando em é cima de gorda, você mas no ela é uma mulher programa. com corpo lindo. Movimento do E aí, Me tipo, Too. gorda, Atenção, Me Too. patriarcal, que acha que meu só amor. mulher magra que vale. Deixa a G finalizar o ponto dela só. Eu tô concordando. Mas só agora respondendo tá para o Paulo, é resolvido, ó. porque o que eu vejo, o Paulo, o que eu percebo às vezes é que as pessoas têm um pouco de. É como se ela tivesse constrangida em dizer assim: não, eu também quero estar mais bonita. E esse constrangimento, ele vem justamente dessa agenda das gordas. É como se eu. Não, eu quero emagrecer, quero ficar mais bonita, sim. Aí ela se sente constrangida em dizer assim: olha. Eu iniciei uma nova alimentação, uma alimentação mais saudável, e fui para a academia, mas não porque eu estou buscando primeiro a saúde. Eu estou buscando primeiro a beleza, eu confesso. Mas a saúde, ela virá junto. E aí eu sinto que algumas pessoas, vai ficar algumas bonito mulheres, pelado, não é nada de saúde. elas ficam constrangidas com isso. Eu acho que os dois são legítimos. O grande ponto aqui, e aí eu vou tentar juntar com a pauta da camisinha, é o seguinte: o que a gente está vendo é o avanço da agenda feminista dentro do campo institucional formal da nossa política. E isso é um enorme problema. Por que é um enorme problema? Porque o feminismo, ele parte de premissas que são mentirosas. São premissas mentirosas. Então, assim, quando a gente fala aqui, Adriles, e eu até concordo com a Adriles, a elite, principalmente daqui de São Paulo, as mulheres são extremamente magras, elas são assim, nível modelo mesmo. São mulheres que são altas, de 1,70, 1,80, e que pesam, sei lá, 50 quilos, 55 quilos. Elas, de fato, são demasiadamente magras. Mas elas têm a liberdade delas de serem magras, e o grande ponto aqui, Adriles, que é a diferença é que essas mulheres da elite paulistana que são demasiadamente magras não estão querendo impor a agenda delas dentro da política formal. É essa a diferença, tem um abismo. Tem um abismo entre um grupo da sociedade ter uma característica física e não impor isso a ninguém, viver a vida lá delas, tocar lá a vida delas com a saladinha delas, tá tudo bem, tá ok, é a liberdade delas. E o abismo é quando a gente tem um grupo de mulheres que são gordas, e a gordura não é bonita, me desculpem, elas não são bonitas, elas são sim feias, e aí elas querem mudar o nosso olhar, elas querem que primeiro nós olhemos para a feiura delas e diga, não, é bonito, sendo que não é, e aí ela quer que o mundo se adapte ao mimo delas. Gente, eu já falei isso aqui outras vezes, e algumas pessoas às vezes ficam bravas. Cara, salvo o caso de que a pessoa está numa depressão profunda, está com algum problema psicológico ou psiquiátrico de fato diagnosticado, as pessoas que são gordas porque comem. É uma conta matemática. Se você comer muito e gastar menos energia, você acumula mais. Gente, é biologia, é exatas, não tem o que se reclamar. E o oposto, se você come ali o equilibrado e gasta bastante energia, é óbvio que você vai se manter mais magro, um corpo mais magro, mais esbelto. É matemática, é conta. Então, salvo os casos de fato, uma doença muito séria, uma depressão pós-parto, há casos, eu assisto Quilos Mortais, há muitos casos de mulheres obesas
que foram abusadas sexualmente na infância. Então, é como se elas quisessem se enfeiar mesmo, se esconder. Engraçado isso, elas querem se esconder debaixo daquela gordura toda por conta do trauma sexual que elas viveram. Então, salvo esses casos, essas pessoas são gordas porque comem demais, porque são mimadas. Isso tem muito mais a ver com o controle da sua própria vontade, com não ser mimado, do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, sem querer me pôr dentro de uma agenda, inclusive o Flávio Dino já acusou de que a direita o oprimiu com gordofobia. O que a gente está vendo na prática são pessoas mimadas que querem impor a sua agenda ao mundo todo. Aí ela quer que o avião tenha o espaço para colocar um boi lá dentro, ela quer que a porta seja de um espaço de um boi passar. Não tem como, a maioria das pessoas são ou magras ou gordinhas. Eles estão pagando da vida. A gente não está falando, essa parte do seu comentário que você fala, que as mulheres magras não querem impor uma agenda cultural através da política, eu concordo plenamente. Isso realmente é uma agenda feminista maluca que quer impor goela abaixo um padrão estético que talvez todas as pessoas não assimilem. Eu só discordo da parte da sua fala em que você disse: porque quem é essencialmente gordo é essencialmente feio. Da mesma forma, eu posso dizer que quem é essencialmente magro também é essencialmente feio. Existe, na disputa cultural, uma hegemonia de uma estética em detrimento de outra. O que você considera gordo para alguém, talvez outra pessoa não considere gorda. O padrão de mulher que o Marco Antônio gosta, eu nem olho. Para mim, parece um menininho reto na rua. Então, assim, o que eu concordo em essência com isso é o estabelecimento de hierarquias na sociedade. Presta atenção, essa disputa estética entre percepções estéticas, e você é vítima dessa disputa estética, você é uma mulher bonita que se acha gorda, o que eu acho um absurdo, é legítima dentro dessa área da cultura. O problema da esquerda, eu concordo plenamente com todos vocês, é impor goela abaixo um padrão que tem que ser aceito, e em não sendo aceito, você criminaliza quem não aceita. O problema da esquerda é o quê? Muito mais a ver com a fragmentação da sociedade, com a destruição da beleza. Tem uma agenda de anti-hierarquia. A esquerda é anti-hierarquia. A sociedade estabelece as hierarquias voluntariamente. Os arranjos hierárquicos. O que é gordo? O que é obeso? Adriles, os arranjos hierárquicos são arranjos naturais. Em outros momentos da sociedade, os padrões estéticos têm mudanças leves de acordo com a nova hierarquia que se estabeleceu naquele momento. Hierarquia. Boa parideira tem que ter seios Adriles, cérebro assimilar que eu percebo. Com ela. Quem gosta de mulher muito magra é meio viado quem gosta de mulher muito magra. Eu sou obrigado. Eu percebo. Não, é que quando o Adriles ele entra nesses assuntos, ele tem gatilhos que ele desata a falar. Eu tenho que mutar ele quase, dá vontade de mutar o cara, porque ele fala que nem um louco. Adriles, eu só queria reiterar para as pessoas que estão assistindo a gente que essa pauta ela é sim fundamental quando a gente fala, olha que louco isso, de abuso de poder no Supremo. Se a pessoa não enxerga a questão da gordofobia como uma pauta de cortina de fumaça, mas que deve ser enfrentada pelos mesmos deputados de oposição, pelos mesmos deputados que se dizem de direita ou conservadores, e quando as comissões ficam esvaziadas lá, sabe o que acontece, meu irmão? Passa a lei antipiada, a lei que está colocando o cara me desconcentra, assim, é insuportável. É insuportável. Passa a lei, obrigado. Passa a lei antipiada, que está ajudando a prender e calar o Léo Lins. Passa a violência política de gênero. Se a galera da direita não vê que essas designações, esses conceitos subjetivos, quando entram na lei e eles querem achar que as pautas mais importantes só são as pautas eminentemente políticas, e eles querem fazer um aceno virtuoso para a esquerda, tresloucada, e deixar isso passar, falando, não tem problema, é bobagem isso daí, né? O juiz de primeira instância vai usar a lei antipiada para prender o humorista. Por isso que essas pautas são relevantes e essas comissões não podem ficar esvaziadas. Não dá, tudo anda junto e ao mesmo tempo. É uma loucura, mas tem que ter presença, sim, da galera da direita e dos conservadores nessas comissões malucas. Se achar que isso é irrelevante, sabe o que acontece? Você já viu uma votação no Congresso? Aqueles que concordam assim permaneçam. Votou, aprovou.
se não tiver uma pessoa lá, não, pera aí, ô presidente, para a votação. Vocês já viram votação na Câmara? Como é que funciona? As coisas vão passando, sem parar. É uma puta loucura aquilo lá. E quando os caras não estão atentos para isso, existe um número diminuto de deputados realmente de oposição conservadores, passa um monte de lei que vai te prender, vai diminuir tua liberdade. Daqui a pouco vocês vão ver gente ser presa por gordofobia. O Léo Lins está pagando milhares de reais de indenização para pessoas que se disseram, né, atacadas por ele por expressões gordofóbicas. Pois bem, eu só queria falar isso porque eu acho que isso tem um contexto importante político. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.